Olá pessoal, meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao nosso canal Na Vida. Sejam bem-vindos. Em nossos vídeos, eu e o Daniel Tavares abordamos temas que auxiliam a ampliação da consciência e do autoconhecimento. Se inscrevam e participem, esse canal é para vocês. E o nosso tema de hoje é a Alegoria da Caverna de Platão. Como é possível aos processos cognitivos restritos ao corpo-mente terem acesso ao conhecimento verdadeiro? Em nosso vídeo de hoje, vamos continuar a falar sobre Platão. Mas antes de continuarmos, nada mais justo que falar um pouco mais da vida desse homem, cujos escritos tiveram uma grande influência na história da humanidade. No final, vamos ao diálogo A Alegoria da Caverna, um trecho de A República. É uma alegoria muito linda e repleta de significados. E assim, aos poucos, vamos entendendo as ideias de Platão. Aristócles, filho dos aristocratas Ariston e Perictiones, nasceu em Atenas em 7 de maio de 427 a.C. e faleceu em 347 e 348 mais ou menos. Ficou conhecido como Platão. O apelido ele recebeu por ter ombros largos. Ele teve 3 irmãos e uma irmã, e a qual foi a mãe do seu discípulo e sucessor Espeusipo. Platão nunca se envolveu diretamente com a política, mas nunca esteve alheio a ela. Iniciou-se na filosofia de Heráclito com seu mestre Crátilo e por volta de seus 20 anos começou a sua trajetória com Sócrates. Em 399, Sócrates foi envenenado. O grande mentor de Platão foi obrigado a beber cicuta por ter ideias diferentes daquelas propostas pelos políticos e líderes atenienses. Foi obviamente um assassinato, porém legalmente sentenciado à morte. E lembrando que os gregos foram os criadores da democracia, mas isso é história para outro momento. Se considerarmos que o pensamento de Sócrates teve grande influência em Platão, não é difícil concluir o quanto Platão sentia-se cerceado em suas ideias. O uso dos mitos é justamente uma forma alegórica de demonstrar o seu pensamento sem que este ofendesse o poder vigente da época. Platão, desde muito cedo, acalentara a ideia de participar da política, jamais como um político, mas como filósofo. Afinal, para ele era evidente que um rei ou governador precisa, antes de tudo, ser um filósofo, ou ao menos as ideias filosóficas precisam ser implantadas na mente dele. E só assim esse rei seria capaz de exercer um governo justo e não como em sua maioria Napoleões, tiranos, governos tirânicos e sem nenhum comprometimento com a verdade, nem mesmo com a democracia. Depois da morte de Sócrates, Platão retirou-se para Mégara com outros socráticos e ali conheceu Euclides. Algum tempo depois, seguindo as lições sugeridas pelo geômetra Teodoro, Platão viajou pela Grécia e por outros países como o Egito e a Sicília por um período que se calcula não ter sido superior a 12 anos. Em Siracusa, Platão teve sérios problemas com o tirano Dionísio o Velho, que o obrigou a deixar a cidade em uma galera lacedemônia, desembarcando em Egina, onde ele foi vendido como escravo. Platão só conseguiu retornar à sua cidade natal graças à benevolência de Aniceres de Cirena, que intercedeu por ele e pagou pela sua liberdade. Nessas viagens, Platão acabou por gastar quase totalmente o seu patrimônio. Mesmo assim, tendo recebido certa quantia de John, seu amigo pessoal, inclusive para ressarcir Aniceres, com o restante, Platão comprou um pequeno jardim localizado nos arredores de Atenas. Nesse local, ele construiu pórticos e um altar e, juridicamente, pôde reconhecer a sua academia como uma comunidade consagrada e dedicada às musas de Apolo.
E isso foi entre os anos de 384 e 383 a.C. A razão disso tudo não era de fato para Platão reverenciar e cultuar os deuses, mas sim porque essa era a única forma de ter sua academia reconhecida formalmente e poder mantê-la aberta. Nada contra os deuses, porém sabemos que quem busca o conhecimento verdadeiro não poderia restringir-se aos dogmas religiosos apenas. Na real, Platão quis construir uma academia onde se discutiria sobre vários assuntos, incluindo explicar o que é o conhecimento verdadeiro, bem como abordar temas no geral como matemática, geometria, a política, a filosofia. Se a transferíssemos aos modelos de hoje, ela seria uma faculdade, uma universidade, onde as pesquisas seriam estritamente científicas. Platão ainda voltaria a Siracusa por volta de 368 a.C., quando o outro Dionísio, o jovem, ascendeu ao poder. Segundo John, um amigo de Platão, o novo Dionísio era simpático ao seu pensamento e iria apoiá-lo. Mas não deu certo, pois, por rivalidade, Dionísio exilou John e Platão se viu novamente em apuros e precisou retornar novamente a Atenas. Em 361, Platão novamente tentaria voltar para conciliar os dois, porém nesse interim, John derrubou Dionísio do poder, mas logo em seguida o próprio John foi assassinado. Sentindo muito a morte do amigo e por sentir-se frustrado em seus intentos, Platão retornou a Atenas e confinou-se unicamente ao papel de filósofo. Muitos filósofos, pesquisadores, cientistas, escritores beberam da fonte de Platão. Só para citar alguns dos mais renomados, entre tantos outros, estão Descartes, Kant, Freud, Hegel e etc. Na verdade, seria mais fácil nominar os pensadores que não tiveram a influência dele. Devem ser bem poucos. Aliás, aqueles que se opuseram a ele tiveram nele o ponto de apoio que os permitiu divergirem em suas ideias. O pensamento atual é recheado de suas ideias, embora não se tenha consciência disso. Digamos que se exista um mundo perfeito das ideias, ele seria perfeito para quem? Quem seriam os sujeitos desse mundo, senão aqueles que não têm mais em si as velhas contradições tão humanas? Quem seriam tais entidades perfeitas? Uma inteligência artificial, talvez? Sim, porque uma inteligência artificial não tem livre-arbítrio, não é dona de sua vontade. Seria uma entidade não corpórea? A religião cristã aderiu a essa ideia platônica plenamente quando propôs que aqui seria o local de depuração das almas e que o céu seria o local que receberia as almas puras e depuradas de suas imperfeições. E vimos como isso se acirrou durante a Idade Média. Quem não aderiu plenamente a esse padrão de conduta se viu em apuros na fogueira. Mas Platão não teve nada a ver com isso. Ele não teve responsabilidade sobre aqueles que deturparam o seu pensamento, usando-o para justificar seus atos cruéis e tirânicos. Contudo, existe mesmo um mundo perfeito das ideias, o qual não o acessamos empiricamente apenas somente por meio do pensamento? Muitos diriam que não, afinal, não o pegamos, não o sentimos, não o vemos, pois não é acessível aos nossos 5 sentidos. Mas se pensarmos sobre o que propôs Descartes, que nossos sentidos nos enganam e o que nos faz saber que existimos é apenas o pensamento, penso, logo existo, eu diria até que essa célebre frase de Descartes resume o pensamento de Platão sobre o mundo das ideias. Contudo, Descartes propôs que duvidemos de tudo, a dúvida hiperbólica, assim tudo estaria em suspenso. Nesse caso, nada existe fora do pensamento. O mundo dos fenômenos materiais é o mundo das ilusões. A verdade está muito além daquilo que possamos compreender com os nossos limitados sentidos. Tudo que vemos, tocamos, cheiramos, saboreamos, ouvimos é apenas uma micronésima parte da realidade que poderemos acessar depois que formos capazes de descobrir a verdade.
Porém, como poderemos acessar essa verdade somente com os nossos processos mentais? Essa é a questão. Vamos então à alegoria da caverna de Platão, relatada em forma de diálogo, assim como está nos livros, para que não percamos a sua essência. Vamos lá? Imagina a nossa natureza, segundo seja ela, iluminada ou não pela educação, de acordo com o seguinte quadro. Suponha homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, cuja entrada aberta à luz se estende por todo o comprimento da fachada. Eles estão lá desde a infância, as pernas e o pescoço presos por correntes, de tal sorte que não podem trocar de lugar e só podem olhar para a frente, pois os grilhões os impedem de voltar a cabeça. A luz de uma fogueira acesa ao longe, numa elevação do terreno, brilha por detrás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente. Ao longo desse caminho, imagine um pequeno muro semelhante aos tapumes que os manipuladores de marionetes armam entre eles e o público e sobre os quais exibem seus prestígios. Estou vendo, disse ele. Imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens carregando toda espécie de utensílios que ultrapassam a altura do muro e estátuas de homens e de animais, de pedra, de madeira, de toda espécie de formas e, naturalmente, entre esses carregadores que desfilam, uns falam, os outros não dizem nada. Esse é um quadro estranho e estranhos prisioneiros, disse. Eles se assemelham a nós, respondi. Em primeiro lugar, pensas que nessa situação tenham visto de si mesmos e de seus vizinhos algo mais do que sombras projetadas pelo fogo sobre a parte da caverna que está diante deles? Poderia ser diferente, disse. Mas, se são obrigados toda a sua vida a manter a cabeça imóvel, e com os objetos que desfilam não acontece o mesmo? Sem dúvida. Assim sendo, se pudessem conversar entre eles, não pensas que acreditariam estar nomeando os próprios objetos reais ao nomear as sombras que viriam? Inevitavelmente. E se houvesse um eco que reenviasse os sons do fundo da prisão todas as vezes que um dos passantes viesse a falar? Não crês que tomariam por sua voz a da sombra que estivesse a desfilar? Sim, por Zeus, disse ele. É indubitável, continuei, que os olhos dessas pessoas a realidade não seria mais do que as sombras dos objetos fabricados. E absolutamente forçoso, disse. Considera agora como reagiriam se fossem libertados de suas cadeias e curados de sua ignorância e se as coisas se passassem naturalmente do seguinte modo. Se alguém soltasse um desses prisioneiros, forçasse-o a endireitar-se de repente, a virar o pescoço, a andar, a voltar os olhos para a luz, todos esses movimentos o fariam sofrer e o ofuscamento o impediria de olhar os objetos cujas sombras via há pouco. Eu te pergunto o que poderia ele responder se lhe fosse dito que aquilo que há pouco via não passava de insignificâncias sem consistência, mas que agora, mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, vê com mais justeza, se enfim, lhe mostrando cada um dos objetos que desfilam diante dele, o forçassem com perguntas a dizer o que é. Não crês que ficaria embaraçado e que os objetos que há pouco via lhe pareceriam mais verdadeiros do que os que são agora mostrados? Muito mais verdadeiro, disse. E se o forçassem a olhar para a própria luz? Não crês que os olhos lhe doeriam e que ele se esquivaria e voltaria para as coisas que pode olhar e que acreditaria serem elas, na verdade, mais nítidas dos que as que lhe são mostradas? Eu o creio, afirmou. E se, continuei, o retirassem dali à força e o fizessem subir a encosta rude e escarpada e não o deixassem escapar antes de o terem arrastado para fora à luz do sol,
Não pensas que ele sofreria e se revoltaria por ser assim arrastado e que, tendo chegado à luz, teria os olhos ofuscados pelo brilho e não poderia ver nenhum dos objetos que agora dizemos serem verdadeiros? Não poderia fazer, disse, pelo menos não imediatamente. Deveria, com efeito, continuei, habituar-se a isso se quisesse ver o mundo superior. Inicialmente, o que olharia com mais facilidade seriam as sombras, depois as imagens dos homens e dos outros objetos refletidos nas águas, depois os próprios objetos, depois levantando os seus olhos para a luz dos astros e da lua, contemplaria durante a noite as constelações e o próprio firmamento, mais facilmente do que durante o dia o sol e o brilho do sol. Sem dúvida. Por fim, creio seria o sol não nas águas nem sua imagem refletida sobre alguma superfície, mas o próprio sol no seu lugar que ele poderia olhar e contemplar tal qual é. Necessariamente, disse. Depois disso, viria a concluir acerca do Sol, que é ele que produz as estações e os anos, e que governa tudo no mundo visível e que, de alguma maneira, é a causa de todas aquelas coisas que ele e seus companheiros viam dentro da caverna. É evidente, diz ele, que seria isso que concluiria após essas várias experiências. Se em seguida viesse a pensar em sua primeira morada, e na ciência que lá se possuía, e nos companheiros de cativeiro, não crês que se felicitaria pela mudança e que os lamentaria? Por certo que sim. Quanto às honras e aos elogios que então podiam conceder uns aos outros, e às recompensas dadas àqueles que com olhos mais penetrantes melhor discernia os objetos que passavam, que se lembrava mais exatamente quais eram os que passavam regularmente, em primeiro ou em último lugar, ou juntos, e que por isso era o mais hábil para adivinhar qual se seguiria. Pensaria ele que o nosso homem teria ciúmes dele e que invejaria aqueles que entre esses prisioneiros tivessem honrarias e poder? Não pensaria como Aquiles em Homero, o nosso homem, e não proferiria 100 vezes ser apenas um servo na gleba a serviço de um pobre lavrador e suportar todos os males possíveis a voltar às suas antigas ilusões e a viver como vivia? Compartilhe sua opinião, afirmou. Ele preferiria tudo sofrer a tornar a viver aquela vida. Imagina ainda o seguinte, prossegui. Se o nosso homem tornasse a descer e retomasse ao seu antigo lugar, não teria os olhos ofuscados pelas trevas, regressando bruscamente do sol? Seguramente que sim, respondeu. E se, novamente, tivesse de formular seu juízo sobre aquelas sombras e concorrer com os outros prisioneiros que nunca tivessem deixado as suas cadeias, enquanto sua vista ainda está confusa e antes que seus olhos se tenham recuperado e habituado à obscuridade, o que demandaria um tempo bem longo, não seria causa de riso e não diriam dele que, por ter subido lá em cima, tinha voltado com os olhos arruinados e que tentar a ascensão não vale sequer a pena e que, se alguém tentasse soltá-los e conduzi-los lá em cima, e que se o pudessem agarrar e matar, não o matariam? Eis que o mataria, sem dúvida, disse. Mas quando, tendo chegado a essa região superior, tiverem contemplado suficientemente o bem, abstenhamo-nos de lhes permitir o que lhes é permitido hoje. O que, pois? Permanecer lá em cima, respondi. Porém, não mais quereriam descer para junto de nossos prisioneiros, nem tomar parte em seus trabalhos e em suas honrarias mais ou menos dignas de serem prezadas. Segundo Dross, a alegoria da caverna
É uma narrativa simbólica com múltiplas peripécias, rica em leituras e diversos níveis de interpretação. Na Alegoria da Caverna, Platão propriamente irá tratar da questão do conhecimento. Homens num espaço limitado de uma caverna escura e acorrentados desde a infância, numa situação em que não podem nem sequer mexer a cabeça para verem o que se passa noutra direção, representam a nossa condição humana que nos incapacita de ver a verdade. Vivemos numa ilusão e só percebemos as aparências e as sombras. Assim, desde cedo, tomamos os simulacros pela realidade e ficamos duplamente acorrentados. Somos vítimas, mas ignoramos este fato. Se quisermos nos arrancar desse estado letárgico, precisamos, por nossa conta, renunciar a essa situação, uma provação dolorosa, mas que é apenas o princípio dos sofrimentos. Temos que enfrentar uma subida íngreme e, uma vez fora da caverna, nos depararemos com a luz do conhecimento que inicialmente nos cega. Ora, quando estávamos nas trevas, um pouco ao menos enxergávamos, mas quando vamos para a luz, ficamos cegos e nos parece um contrassenso. Quando finalmente nos acostumamos com a luz do conhecimento, nossa consciência nos obriga a voltarmos para resgatar nossos irmãos desafortunados e avisá-los que existe uma realidade muito mais ampla. Porém, ninguém acredita que falamos a verdade e todos observam que a ascensão arruinou nossos olhos e que não mais enxergamos nas trevas como antes. Assim, se ficarmos agora na caverna, na primeira oportunidade, seremos mortos por nossos pares. Contudo, temos agora o dever ingrato, mas talvez ao final frutífero, da educação dos outros, pois somente com a educação começa a verdadeira política. Sócrates até então fora o único a praticar a verdadeira política, aquela que modifica a polis, modificando o ser humano primeiramente. Nada mais esclarecedor sobre o conhecimento, que é intransferível a quem não o queira receber e ainda que devamos sofrer por obtê-lo, alcançando-o será impossível mantê-lo somente em nosso poder exclusivo, pois ao divulgá-lo nos transformamos a nós mesmos. A questão é, se conhecemos muito pouco, quase nada de uma verdade que está para além de nossa capacidade cognitiva, como poderemos despertar a nossa consciência? Segundo Platão, a alma precisa primeiramente relembrar minimamente e assim começar a questionar e a buscar. O conhecimento adquirido só é possível às almas que conseguem dominar seus instintos e paixões e, por esforço próprio, procuram ainda aqui na Terra a visão do bom, do belo, do justo e do verdadeiro. E como provar aos outros que estamos vivendo em uma matrix e que nessa equação nós seríamos os seres que fornecem toda a energia para movimentar toda a estrutura dessa polis matrix já antevista por Platão? A única forma é praticar a arte da maiêutica, ajudando aos outros a também relembrarem do conhecimento que já existe neles mesmos e que podem ser acessado pela razão. Assim, a dialética, a arte do diálogo, ao demonstrar uma tese por meio da argumentação plausível, define os conceitos que poderão levar a alma à contemplação do inteligível à luz da ideia do bem, do belo, do justo e verdadeiro e pela via do amor. Portanto, considerando as ideias de Platão e respondendo à nossa questão inicial, a cognição não estaria restrita somente à mente e corpo, pois é uma alma ou consciência cósmica que não se restringe à corporeidade e que relembra do conhecimento verdadeiro. Além disso, quando relembramos, temos a obrigação moral de educar aos outros, fazendo que tragam à própria consciência a verdade que também vislumbraram. Gostaram do nosso conteúdo de hoje? Então comentem, curtam e toquem o sininho, compartilhem com seus amigos e divulguem o nosso canal.
Queremos continuar trazendo cada vez mais informação e conteúdo relevantes para todos vocês. Um beijo no seu coração.